eu quero responder no começo, né? O que é união estável? Basicamente, gente, podemos dizer que a união estável é convivência de duas pessoas de forma duradoura, contínua e com convivência pública. Convivência pública, ok? Não oculta, não escondida. Com o objetivo de construir uma família. O Código Civil brasileiro, ele reconhece a união estável como forma de entidade familiar, estabelecendo 4 requisitos, segundo o artigo 1723 do Código Civil. A revelação ocorre através dos requisitos duradouro, acho que é o primeiro, relacionamento duradouro, relacionamento contínuo, relacionamento público, terceiro, e ter o objetivo de família, constituir família. Então, os 4 requisitos de uma união estável: relacionamento tem que ser duradouro, contínuo, público e com o objetivo de constituir família. Então, os requisitos pressupostos é duradoura, a relação tem que ser duradoura, a relação tem que ser contínua, tem que ser pública e com o objetivo de constituir família. A pergunta que é feita: é necessário um período mínimo para configurar a união estável, professor Júlio? A lei não estabelece nada a esse respeito. E dessa forma, não há um período mínimo que seja efetivo de fato para a união estável. Talvez uma união de 1 mês pode dar união estável já. Então, é o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente. Podemos dizer que dessa forma não há um período mínimo para que o relacionamento seja considerado união estável. E o critério para análise se a relação é contínua e duradoura é subjetivo, né, gente? Ou seja, isso será analisado caso a caso e não há, ou não há presença dos requisitos. Precisa morar junto? A resposta é não. Não há exigência dentro dos critérios estabelecidos da união estável morar junto. Então, se os companheiros morarem em casas separadas, mas a relação for duradoura, contínua e com o objetivo de constituir família, será união estável. União entre pessoas do mesmo sexo. Existe união estável de pessoas do mesmo sexo? A lei, ao definir união estável, descrevia uma relação entre homem e mulher, mas os tempos são outros, então nós tivemos uma mudança. O Supremo Tribunal Federal, em 2011, já decidiu e equiparou a união estável entre pessoas do mesmo sexo, a união entre casais de sexos diferentes. União estável, então, prevalece para pessoas de sexos diferentes e do mesmo sexo. Ou seja, no Brasil, desde 2011, há o reconhecimento da união estável ou afetiva com a entidade familiar. Importante deixar claro isso. Com a união estável, a alteração do Estado Civil também é um tema importante. É importante destacar que a união estável não altera o Estado Civil da pessoa. Os estados civis são solteiro, casado, viúvo e separado, mas a doutrina trouxe a novidade que união estável pode ser utilizada como Estado Civil. Tem essa discussão, doutrinadores seguem uma linha, outros doutrinadores seguem outra. Eu sou, na minha doutrina, no meu livro, você vai ver que eu sigo que a união estável passou a ser um Estado Civil. É notório isso, né? Então, tem discussões a respeito, tá bom? Como fazer a união estável? Para que uma relação seja considerada união estável, basta que ela seja pública, duradoura, contínua e com o objetivo de constituir família. Esses são os requisitos para que a relação seja reconhecida como união estável. E a união estável é uma situação de fato, provando-se o fato, né? Prova-se a união estável. É aí que nós conseguimos provar. O reconhecimento da união estável é importante porque ele é imprescindível em algumas situações, por exemplo, como direito de família, divisão de bens em caso de solução da união, recebimento de pensão por morte. Então, dessa forma, se houver algum problema para reconhecer a união estável, imagine só a dor de cabeça que o cliente, você pode ter em virtude disso, né? Pode ter uma dificuldade para receber uma pensão por morte, para fazer um inventário, entre outros também, tá bom? Então, importante. A união estável pode ser feita por um contrato, professor Júlio? Pode, um simples contrato, mas esse simples contrato vai ter que ter um reconhecimento na justiça. O ideal é que seja feito por escritura pública. É a forma mais correta de fazer a união estável, né? Para você ter toda a total garantia e de fato, ter uma facilitação para o reconhecimento desta, tá? Então fica aqui a dica também. Legal, gente? Muito obrigado e até a próxima.